Olha só, pessoal, o assunto do dia, né? Na tentativa de baratear o preço dos alimentos, o governo federal vai zerar as tarifas de importação para carne, café, açúcar, milho e azeite. As medidas anunciadas ontem vão entrar em vigor já nos próximos dias. Entidades do agronegócio aqui de Minas Gerais reagiram às medidas do governo federal de forma não tão boa assim. Por exemplo, o presidente da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária, Antônio de Salvo, acredita que as alternativas não terão um efeito prático. Já o presidente da FETAENG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, Wilson Luiz da Silva, diz que a medida de zerar as tarifas de importação de alguns alimentos é uma medida preocupante, principalmente para quem produz aqui em Minas Gerais. O Eduardo, bom dia. A gente falava ontem dessa reunião que iria acontecer, a reunião aconteceu e algumas medidas apareceram aí. Você acha que é o caminho certo? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, quando eu penso que eu estou gostando de uma atitude do governo Lula, ele me cancela minutos antes o encontro dele com os representantes da produção. Eduardo, você não sabe o que aconteceu com ele. Bom, aí a responsabilidade é da Secretaria de Comunicação do governo de dizer o presidente não foi porque ele sentiu-se mal, aí a gente vai respeitar. O presidente cancela um encontro desse, que talvez com esse pessoal da alimentação fosse o primeiro do governo dele, num dia, no outro, viaja de avião para ir encontrar representante do MST. Ele quer jogar, é mais fogo, é mais gasolina na fogueira da contrariedade nacional contra ele. Impressionante, não sobra tempo para conversar com quem produz, com quem gera emprego, gera imposto. Aí vamos para as repercussões. Eu escutei ontem à noite, de madrugada, hoje de manhã, eu só vi uma opinião a favor das medidas do presidente da SEASA aqui em Minas. Mas se ele não falasse, ele é demitido, ele é empregado do Lula. Agora, veio o Valdir, nosso colunista, e diz o seguinte: como é que nós vamos resolver isso isentando de importação, de imposto, de produtos dos quais somos primeiro ou segundo produtores? Então nós vamos mandar o produto para lá com imposto e depois ele vem para cá sem imposto? Não funciona. Aí eu ligo pro Rono, o Martins, que é meu consultor para essa área. Ô, Rono, ele falou: Eduardo, o azeite que vamos consumir esse ano no Brasil já foi contratado, o imposto já foi pago. Se valer, vale pro ano que vem a safra é outra. O açúcar está chegando a safra agora, não resolve nada. Aí o Rono falou um negócio, não é pra gente pensar. Falei: Eduardo, por que o governo não faz um negócio que a Associação dos Supermercados já pediu? Por que sabe esse vale-refeição que a gente tem? O nosso é Lelo, que fala ou Alelo? Alelo. Alelo. O Rono falou um negócio, falou assim: Eduardo, nós já pedimos pro governo o seguinte, libera para que os próprios supermercados possam fazer a emissão desse ticket. Eles pagam, Júnior, 5% de taxa para ter esse cartão. Ele falou assim: você acha que se um supermercado como o meu, né, o Martins, fecha com a prefeitura de Belo Horizonte para fornecer o vale para todos os trabalhadores, no meu supermercado, você acha que eu vou cobrar imposto? Para quê? Reduz o preço final do produto, porque o supermercado é um mero repassador de impostos. Mas, por fim, eu queria ficar com a opinião do presidente da FAENG. Eu entrevistei muito o pai dele, era gente boa, morreu muito novo. E o Toninho, Salvo, né? Antônio Ernesto Salvo, é tão bom quanto o pai. Eu acho que ele resumiu o trem todo, falou assim: se o governo quiser resolver, gasta menos do que arrecada, que a inflação vai baixar, resolve tudo. Ô, Rita Mundim, e a sua opinião aí sobre esse assunto? Essa conclusão do Toninho Salvo, da FAENG, eu fiz essa conclusão aqui, porque o grande problema da inflação é o gasto público excessivo. Gasta muito, gasta mal, e é o maior gerador de inflação desde a redemocratização. Mas ao invés de fazer o próprio para casa, o governo coloca a culpa em alguém. Aí a culpa é sempre do produtor, a culpa é do empresário, seja ele o supermercadista dentro da cadeia ou o próprio produtor. Mas a minha observação é que, graças a Deus, dos males o menor, porque o PSOL queria criar um imposto de exportação dos nossos produtos do agro. Os produtos in natura e semi-elaborados, e um imposto mínimo de 5%, é o que eles sabem fazer, é cobrar imposto, e não fazer o para casa de diminuir o tamanho do Estado, de diminuir a influência do Estado, a influência negativa do Estado na economia. Mas, resumindo na prosa, o Rono deu uma aula. O azeite, por exemplo, o maior período de consumo é na Semana Santa. Então todo mundo já estocou o azeite. O azeite não vai cair um centavo.
Por outro lado, nós somos o maior exportador de café. O problema do café é um problema de demanda global, da carne também. Então, não teremos no curto prazo efeito e podemos ter no médio prazo um impacto negativo na cadeia do agro. Então, nós temos que ficar vigilante, porque esses impostos que estão sendo tirados dos produtos estrangeiros que entram no Brasil podem afetar os nossos produtores. E no agro, nós somos o número 1 do mundo. Então, vamos ficar atentos. E vou falar o que eu já disse aqui no Jornal da Itatiaia. No curto prazo, na minha opinião, nada vai acontecer, porque é necessário regular estoques, fazer contratos, etc. E vamos ficar extremamente atentos ao que isso pode fazer com o nosso agronegócio. Ô William Travassos, e aí? A Rita está dizendo que na prática ela não vê a medida que realmente funcione. E para você, bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Gente, o tempo é muito curto, né, para uma situação muito complexa. Mas se você, no dia 3 agora de março, a China, matéria do G1, tá? China suspende temporariamente carnes bovina de 3 frigoríficos no Brasil, uma questão de adequação de planta, enfim. Os maiores exportadores de carne para o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A JBS é a maior processadora de carnes do Brasil e do mundo. Empresa que esteve envolvida, né, com escândalos de distribuição de dinheiro para o PT. Ok. Então, eu fico só pensando... Quem vai ganhar com essa redução na importação? É só uma provocação aos senhores senadores e deputados, porque assim, como o tema é muito complexo, a gente tem que entender quem ganha com essa tarifa zero nesses produtos e o que está por trás disso. Tem realmente o objetivo, como objetivo principal, a redução do preço, né, nas gôndolas, ou nós estamos, de alguma forma, favorecendo as empresas que trabalham com importação? E como isso vai impactar na indústria brasileira? Eu acho que isso tem que ser muito bem analisado. E aí, quando eu comecei a minha fala, eu disse, a gente tem pouco tempo para trabalhar em cima da informação, mas é importante uma grande varredura, e a Rita usa a palavra correta, a vigilância sobre essa medida do governo. Ela vai impactar financeiramente as empresas que trabalham nesses setores? De que forma? Que empresas são essas? E, bom, enfim, eu quero muito que o produto chegue na gôndola com preço menor, mas eu só tenho preocupações em função do Estado brasileiro e do comportamento dele, o que está acontecendo nos bastidores. Ô Edilene, entre as medidas, uma me chamou a atenção porque tem a ver com um amigo nosso aqui, que tá sempre na Itatiaia, que é o Feliciano Abreu, né? Um dos ministros lá sugeriu que fizesse um aplicativo por geolocalização e tal. Eu falei, pô, mas o Feliciano faz isso há 5 anos com oferta, né? Eu tô vendo que é de um monte de ideia, assim, para ver qual caminho que a gente vai tentar. Me parecem as ações meio atabalhoadas, sabe? Assim, meio sem rumo. Como é que isso tá repercutindo aí em Brasília, hein? Bom dia, Júnior. Bom dia aos queridos amigos. Bom dia também aos nossos ouvintes na Itatiaia. Júnior, o Lula juntou os governos para tentar decidir qual seria a melhor medida para tentar conter o preço dos alimentos, mas Lula tem cada dia se voltado para uma versão mais original dele. No fim das contas, Lula faz aquilo que ele acredita. Essa medida para conter o preço dos alimentos, ele sabia que haveria essa reação do agronegócio, mesmo assim ele adotou essa medida. Quando Lula escolheu Gleisi Hoffmann como ministra das Relações Institucionais, ele também sabia da reação que viria da oposição. Quando Lula resolveu defender Janja, ele sabia que seria muito criticado por isso, o que aconteceu na semana retrasada. E quando Lula sofreu muitas críticas em relação à dinâmica de destinação de recursos para o pé de meia, ele chamou um pronunciamento em rede nacional e anunciou recursos para o programa do Ministério da Educação. O que Lula tem feito nesse final de trajetória política, mesmo que esse não seja o último mandato dele, vamos supor que ele tente a reeleição e seja reeleito, mas de todo jeito está no fim da sua carreira política, ele está se voltando para a sua versão mais original. Lula tem se voltado
como faz essa agenda com o MST, agora na segunda metade desse mandato, ele tem se voltado para ações que seriam daquele Lula lá atrás, do Lula mais original, daquele Lula mais voltado para o Partido dos Trabalhadores e para as ideias nas quais ele acredita. Então, isso está acontecendo com o presidente Lula. Observem, essas medidas todas têm a ver com isso. Ele escuta os ministros, mas no fim das contas, ele dita as diretrizes e o governo tem ficado cada vez mais a cara daquele Lula raiz. É isso que o presidente da República está fazendo neste momento, independente das críticas que ele vai enfrentar. Aqueles que já estavam com ele antes, ele reforça isso, e aqueles que ele sabe que vão criticá-lo, mesmo que ele adote uma medida que seja considerada adequada para esse setor, ele está tomando a decisão dele e deixando o resto acontecer. Esse comportamento pode ser observado nas últimas ações de Lula, em todas as que ele adotou nesse ano, Júnior. Pessoal, o presidente Lula... Edilene, então, a Edilene está nos contando uma tragédia. O Lula está falando, eu sou a inflação.